Como eu falei com vocês, eu instalei a câmera na minha casa pra poder provar que eu não tava sendo aquela bruxa toda pra minha enteada, igual ela tava falando pra mãe dela. Eu instalei a câmera e, assim, na semana seguinte, ela já chegou na casa da mãe dela, né? Tava na semana de passar com o pai dela. E aí, tudo bem, gente. Ela chegou da escola, até então tava tudo ok. Só que eu não lembro, eu sei que ela surtou por conta de alguma coisa que aconteceu e começou a me questionar e brigar comigo e tudo mais. E aí, eu fui perder a paciência, eu já tava, né, guardando aquilo tudo pra mim, o fato das coisas que ela tava falando de mim e tudo mais. Eu fui questionei ela do porquê que ela tava mentindo sobre mim, porque ela tava falando aquilo com a mãe dela, que eu não era uma pessoa ruim, que eu tava muito pelo contrário, sempre tentando fazer, né, o melhor pra ela e tudo mais. Só que, gente, quando eu falei isso, a menina começou a surtar na minha frente, começou a gritar e falar um monte de coisa, que eu tinha destruído a família dela, que a culpa de tudo era minha, não sei o que e tal. Quando eu fui ver, ela simplesmente estava se arranhando inteira. Eu fiquei desesperada, gente, com aquela situação. Mandei ela acalmar. Falava, pelo amor de Deus, para com isso, vamos conversar. E aí, quando ela percebeu o que ela tava fazendo, a única coisa que ela fez foi olhar pra mim, apontar o dedo na minha cara e falar: o meu pai vai saber de tudo isso que você tá fazendo comigo. Quando ela falou isso, eu vi que a situação já tinha ido pra outro rumo, que o caldo já tinha entornado. Eu falei, não, eu vou ter que conversar com o pai dela. Só que eu liguei pro pai dela, gente, e o pai dela não atendeu. Ele só me mandou uma mensagem falando que ele tava resolvendo um problema muito sério e que ele não podia falar agora. E aí, assim, pra poder me proteger, eu simplesmente me tranquei no quarto e eu fiquei lá até de noite. Só que quando foi de noite, o pai dela me ligou e falou que ele não viria pra casa cedo, que ele ia demorar muito a chegar, mas que no dia seguinte a gente ia conversar, que eu poderia falar pra ele o que tava acontecendo e que ele também tinha que ter uma conversa muito séria comigo. Isso me deixou muito agitada, porque a situação tinha totalmente saído do controle, mas eu vi a minha enteada naquele dia e eu vi que ela pegou a medicação dela, né? Como eu falei com vocês, ela teve depressão, então ela tinha alguns remédios pra dormir e ela tomou esses remédios e foi dormir. E eu confesso pra vocês que depois que ela dormiu, eu fui lá e peguei metade de um comprimido nas coisas dela, porque eu não tava conseguindo ficar em paz e como eu não ia conseguir falar com meu marido naquele dia, eu fui lá e tomei o remédio e simplesmente apaguei e só acordei na manhã seguinte. Quando eu acordei, meu marido estava saindo pro trabalho, falou que ele estava terminando de resolver a situação e que quando ele voltasse a gente ia ter uma conversa muito séria. Só que assim, gente, isso nunca tinha acontecido. Meu marido nunca foi de esconder as coisas de mim. Então, eu tomei a decisão de olhar, né, pela câmera da sala, o horário que ele chegou, pra ver se eu descobria, né, alguma pista. Tava tudo muito confuso, eu tava muito mal por aquela situação toda com a minha enteada. Inclusive, eu vi que ela não tinha ido pra aula nesse dia. Geralmente, quando ela tomava esses remédios pra dormir, ela não conseguia acordar. Mas eu esperei o meu marido sair pro trabalho e eu fui olhar a câmera. Só que eu nunca imaginei que eu ia achar o que eu achei ali, gente. Quando eu peguei a câmera pra ver, eu vi que meu marido chegou, né, e tal, bem tarde mesmo, ele ficou na sala um tempo, e eu já tava assim, gente, desistindo de ver a câmera. Só que aí eu fui ver que alguém chegou, ele foi abrir a porta pra alguém, e quando eu fui ver, esse alguém nada mais era do que a ex-mulher dele, a mãe da minha enteada. Eles tiveram uma discussão muito feia na sala da minha casa. Eu acho que os